Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de Nürburgring de 1985. Porém, se você veio só pela capa do vídeo, vai para o minuto que eu estou especificando, porque daí você consegue então ter essa informação, ok? E no warm-up, segundo Danny Jenkinson, nós não tivemos surpresas, todo mundo treinou com os carros em configuração de corrida e ele diz que a Toleman estava conseguindo se manter entre os ponteiros, porém já não era tão rápida quanto no sábado. O que é a questão, né, que ele diz de que todo mundo progrediu do sábado para o domingo. Era meio óbvio que os vários problemas que os times enfrentaram no sábado não iam se repetir no domingo. Então a Toleman cai um pouco, porém ainda tinha ritmo para ficar entre os ponteiros da prova. Na largada, o Ayrton pulou muito forte, tomou a ponta da prova. O Alboreto fritou os pneus, não conseguiu reduzir sua velocidade, colidiu com o pneu traseiro direito do Stefan Johansson e destruiu a corrida do sueco. O Telfab, que largou na pole position, estava com o carro numa posição de descida quando ele solta o freio já com a embreagem pressionada. Primeira engatada subindo os giros para soltar a embreagem e dar o tiro para sair. Quando ele solta o freio, o carro começa a descer. Ele estava numa descida, ele já tomou um susto ali com medo de dar um jump start. E aí ele pisa no freio, a luz verde acende. Quando ele parte, o Danny Jenkinson conta que foi possível ver uma grande patinagem nas rodas traseiras da Toleman. Enfim, o Telfab não conseguiu tração e foi péssima a largada dele. Ele já termina a primeira curva na 8ª posição. Essa liderança do Ayrton durou bem pouco tempo. Logo, o Rosberg consegue a ultrapassagem na reta oposta do circuito. E aí, estabilizadas as coisas, nós ficamos com um grupo de Rosberg, Senna, Alboreto, De Angelis, Prost, Piquet, Mansell, Telfab e Ricardo Patrese. Só lembrando a vocês que nesse momento da prova o De César já havia abandonado, segundo o Danny Jenkinson, por ter sido espremido para fora da pista pelo Jacques Laffite numa manobra inadvertida. Segundo o Danny Jenkinson, o Laffite foi o culpado, ele pegou pesado com o companheiro de equipe. A Renault, time que eu ainda não falei nesse vídeo, estava muito mal. Os 3 carros andando do meio para trás. A novidade era François Resnault, que carregava uma câmera on-board 100% funcional. Em que sentido que eu estou dizendo? Uma câmera que realmente filmava ao vivo. Esse sinal ia para um helicóptero e do helicóptero para a transmissão analógica de TV. Ou seja, ela podia entrar em tempo real na transmissão local ou internacional de Nürburgring. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história da Fórmula 1. Lembrando a vocês que nós já tivemos câmeras on-board em carros de Fórmula 1. Isso já acontecia há algum tempo na categoria, porém nunca desta forma que eu estou dizendo a vocês. Totalmente em tempo real, ok? Aconteciam já existiam as câmeras on-board, porém você tinha que remover todo o recorder da câmera e trabalhar nisso depois para o público, ok? Jamais durante o evento, tá bom? Foi a primeira vez que isso aconteceu na Fórmula 1 num carro Renault do François Resnault. A essa altura da prova, o Zack Speed já tinha abandonado com problemas no motor, a mesma coisa a Alfa do Patrese, que inclusive deixou uma cortina de fumaça enorme. E aí foi a vez da Renault do François Resnault abandonar a prova, o que deu fim ao que o Danny Jenkinson chama de o primeiro experimento de câmera on-board da história da Fórmula 1. E infelizmente isso só durou alguns segundos de transmissão ao vivo, né? Porque logo eles cortavam para coisas que estavam acontecendo na corrida e iam aos pouquinhos aproveitando essa câmera on-board do Resnault, colocando em momentos pontuais da transmissão. Esse era o plano, porém a embreagem da Renault não foi avisada disso,
falhou e o carro logo parou. Na volta 14, o Ayrton, segundo Denny Jenkinson, cansou de ficar atrás do Williams de Keke Rosberg, conseguiu a ultrapassagem tomando a ponta da corrida. Outro que se recuperou bastante a essa altura da prova em relação à posição de largada foi Thierry Boutsen, que já estava atrás ali do Theo Fabi, ou seja, o Arrows vinha escalando o pelotão. E aí na volta 27, liderando a prova, economizando inclusive combustível desde a largada, o Ayrton sofre uma quebra no semi-eixo do seu carro, a mesmíssima falha que aconteceu com Hélio De Angelis nos treinos no carro reserva. É inacreditável. Por que eu digo isso? Porque isso é até uma cobrança do Denny Jenkinson para com a Lotus. Ele pega e diz, olha, isso não é um problema da Renault como foi em Silverstone. Aqui não é culpa da Renault. A Lotus tem que fazer alguma coisa. Né? Quebra exatamente o mesmo componente que quebrou no carro reserva utilizado pelo Hélio De Angelis. Então, enfim, ele cobra da Lotus que a Lotus tome uma atitude. E aí ele pega e diz quantas vezes o Ayrton já abandonou nesse ano em corridas que ele estava liderando por problemas nos seus carros. Então, enfim, ele cobra da Lotus uma atitude, um posicionamento, uma melhora, né, da equipe britânica. E aí depois do abandono do Ayrton nós tivemos uma chuva de problemas, vários. O Theo Fabi, que teve um problema idêntico ao problema que ele teve em Silverstone, ou seja, ele teve um problema de diferencial e abandonou a prova. O Warwick teve problemas elétricos, abandonou a corrida. O També rodou, foi para a caixa de brita e ficou atolado. O Nelson sofreu com colapso no turbo do seu carro. Enfim, vários pilotos sofreram com problemas mecânicos num espaço até meio que, diria eu, curto de tempo. Muita gente abandonou. Nesse momento, o Johansson vinha numa bela recuperação, já era o 7º colocado. O Laffite e o Mansell vinham alternando de posições, brigando bastante. O Mansell já vinha enfrentando problemas, segundo o Denny Jenkinson, tanto de freios quanto no motor do seu carro, enquanto o motor Renault parecia bem saudável no carro do Laffite e ele parecia economizar combustível e equipamento para dar o bote na parte final, e foi exatamente isso que ele fez em cima do Nigel Mansell. Thierry Boutsen também conseguiu ultrapassar o Nigel Mansell na parte final dessa corrida. O Mansell enfrentava seríssimos problemas. O Rosberg fez uma parada para troca de pneus, o que atrasou ele bastante, e o Prost teve um travamento de roda traseira numa das freadas do circuito, rodou, saiu da pista, conseguiu manter o motor Porsche ligado, voltou para a pista e manteve-se na 2ª posição, porém já sem muitas chances de alcançar o Alboreto, que vinha com problemas, tinha medo, inclusive deu entrevistas dizendo que tinha medo de o carro não aguentar terminar a prova. O carro dele vinha soltando fumaça em alguns momentos, mas o motor Ferrari aguentou até o final, dando a vitória então para o italiano Michele Alboreto. Prost foi 2º e o Laffite completou o pódio na 3ª posição. O Johansson, que eu disse a vocês, vinha numa belíssima recuperação. Na volta 63 ele teve também uma freada complicada, semelhante ao Prost, saiu da pista, voltou e ainda perdeu algumas posições. Ele já tinha problemas de freio no final da prova, e aí, em virtude desses problemas, ele foi ultrapassado pelo Beloff, ele foi ultrapassado pelo Berger também. Bom, e esse foi o GP de Nürburgring de 1985, GP que termina com palavras, vamos dizer assim, melancólicas de Denny Jenkinson, dizendo que o circuito de Nürburgring, este circuito GP de Nürburgring, é uma vítima do deus da segurança que assombra a Fórmula 1, fecha aspas, ele diz. E ele conta que a corrida não foi muito excitante / brilhante, nem dentro da pista, nem fora dela, com um punhado, é isso mesmo que ele diz, de espectadores que acompanharam a prova. Ou seja, ele diz que nem o público teve muito interesse na corrida. Bom, e se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, deixe seu like, você vai ajudar demais
a que o YouTube divulgue o nosso trabalho. Se você quiser ajudar ainda mais o canal, o programa de membros custa R$ 4,99 ao mês e você tem direito a entrar no nosso grupo. E lá no nosso grupo a gente troca muito material sobre automobilismo antigo e a gente também posta os Racing Reports toda semana que a gente utiliza aqui para fazer os vídeos do canal, ok, pessoal? Bom, e vamos começar aí o GP da Áustria de 1985, que teve como principal acontecimento o acordo, a assinatura do contrato entre Nelson Piquet e Frank Williams. Agora sim eu consigo terminar parte dessa história toda, explicar tudo isso para vocês. O que acontece é que, segundo o Tom Bauer, houve todo um plano de Nelson Piquet e Frank Williams para não desagradar Bernie Ecclestone, ou seja, jogar conforme as cartas, as regras do jogo. Em que sentido? Era uma preocupação enorme do Frank Williams não fazer parecer que ele estava sondando um piloto under contract, ou seja, um piloto em contrato vigente. O Frank tinha uma preocupação muito grande, segundo Tom Bauer, de não ter problemas com Bernie Ecclestone, até porque, visto o poder de Bernie Ecclestone na Fórmula 1 naquela época. Então, era fundamental para o Frank que tudo fosse feito sem brigas, sem litígio por parte do Nelson e do Bernie. Esse rompimento tinha que ser amigável. E aí, qual era o plano então? Fazer um enorme lobby com a McLaren. O Nelson conversaria muito com a McLaren, falaria bastante com esse time para que a imprensa virasse os radares para a McLaren. E dessa forma, então, a partir do momento em que o Nelson dá a negativa em Nürburgring, ou seja, eles não chegam num acordo, lembrando, o Nelson pediu 4 milhões de dólares para 2 anos. O Bernie ofereceu 2 milhões, exatamente a metade. Então eles não chegam num acordo. E aí o plano era qual? Focar os radares da imprensa para a McLaren. E aí o Nelson, muito esperto, começa com conversações com a McLaren, porém, ao mesmo tempo, essas conversações aconteciam também com a Williams. Porém, as negociações com a Williams, o Bernie não sabia. E aí, segundo o Tom Bauer, o Bernie Ecclestone trabalhou conforme a música. Em que sentido? A imprensa ventilava a McLaren, ele ia lá jogar suas cartas com Ron Dennis para dificultar o acordo do Ron Dennis com o Nelson, ou seja, convencendo o Ron Dennis a oferecer menos para o Nelson do que ele ofereceu. Dessa forma, então, o Nelson ficaria na Brabham. Essa foi a tática do Bernie Ecclestone, e o Frank Williams e o Nelson já sabiam que o Bernie poderia agir dessa forma, por isso o lobby, entenderam? E aí a Williams ficou livre para que os dois negociassem tranquilamente, e aí simplesmente houve uma negativa por parte do Nelson. Ele fez uma proposta que o Bernie não conseguiu assumir, não aceitou a proposta, o Nelson negou. O Bernie usou do seu poder de persuasão para trabalhar no time errado, vamos dizer assim, na McLaren, e quando ele foi ver, o Nelson já estava assinado com a Williams. Porém, é muito importante deixar claro, aqui no Brasil, a gente ficou sabendo da assinatura do Nelson e Williams já no final de semana de Nürburgring, porém não era oficial. Foi um furo de reportagem do Janos Lenguiel do jornal O Globo, que acompanhava o Nelson para baixo e para cima. Mesma história, inclusive eu queria agradecer o Israel, mesma história é contada pelo Patrick Head na Motorsport Magazine, agora há pouco tempo, em 2020. Segundo o Patrick Head, eles assinaram inclusive esse contrato num estacionamento do circuito de Zandvoort. É isso mesmo. Num estacionamento, o acordo foi feito e o contrato já pronto foi assinado. Lembrando a vocês que neste momento, em Zandvoort, o Bernie não sabia de nada. E aí ele continuava trabalhando em McLaren,
tentando negociar com Ron Dennis para que ele não fizesse uma proposta superior a 2 milhões de dólares, entenderam? E ele caiu direitinho no lobby do Frank Williams. Conclusão da história: quando o Bernie tomou ciência disso, exatamente na semana da morte do Beloff, ou seja, nos 1.000 quilômetros de Spa-Francorchamps, infelizmente já era tarde naquela semana que ele ficou sabendo. E aí ele ainda confessa à Auto Sport Magazine que o Nelson avisou que assinaria com a Williams e ele achou que era um blefe porque toda a imprensa falava em McLaren, ou seja, Williams e Nelson foram inteligentíssimos, né? A leitura do Bernie Ecclestone sobre esses eventos não foi muito boa, ok, pessoal? E como terminou essa história então? O Nelson assinou um contrato por 2 anos, aonde os valores são divergentes de acordo com as fontes. Então vamos lá. O jornal O Globo dá a fonte de 3 milhões de dólares ano, totalizando um contrato de 6 milhões de dólares ao final do segundo ano. A Auto Sport Magazine dá conta de 3,5 milhões de dólares e aí o Mike Dodson, que é um grande historiador da vida do Nelson Piquet, muitos anos depois revela à Motorsport Magazine que o contrato do Nelson girava em torno de 3,3 milhões de dólares por 2 anos, ou seja, 1.650.000 ano. E esse valor foi o recorde da Fórmula 1 na época, segundo o próprio Mike Dodson. Então eu nessa estou com ele, ele sabe muito da vida do Nelson, é amigo pessoal do Nelson. Nelson tem como um confidente entre os repórteres internacionais da Fórmula 1 da época. Então eu confio muito no trabalho do Mike Dodson e vou nessa, ok, com ele. E uma outra notícia que chegou aqui no Brasil na época e que também atingiu o paddock da Fórmula 1 é que a Beatrice estava correndo risco de não acontecer. Eu vou explicar para vocês o que ocorreu e como isso afetou a Beatrice, a equipe de Fórmula 1 da Lola Haas. Vamos lá, que eu vou explicar a vocês. O que aconteceu com a Beatrice é que o presidente executivo da empresa foi destituído do cargo em 1985, meses antes do time estrear na Fórmula 1. Tem a ver diretamente com a Fórmula 1 e Kart World Series? Não e sim, vocês vão entender. O problema é que ele foi destituído por excesso de gastos, gerou um problema muito sério, porque o programa de Fórmula 1 estava correndo risco. Porém, eles deixaram claro ao jornal O Globo que iam manter todos os contratos assinados até então e eles iam mantê-los porque para pagar a multa desses contratos, para acabar com eles, geraria custos absurdos, então esses custos seriam superiores aos custos dos contratos, então era melhor manter os contratos. Essa era mais ou menos a filosofia. Porém, é importante já deixar claro que a Beatrice, equipe de Fórmula 1, meio que já nasce morta, ou seja, eles gastam um enorme dinheiro no parto, se é que vocês me entenderam, para gerar a equipe, gerar a criança, porém, quando a criança nasce, abre aspas aí, ela já nasce numa situação financeira extremamente instável. Em que sentido? Os contratos que fossem feitos para frente, para o futuro, seriam numa realidade bem menor do que os contratos assinados antes da equipe existir. Ou seja, eles iam conter custos em tudo o que fosse possível assim que acabasse a vigência dos contratos em trâmite. E o que isso tem a ver com o mercado? Tem a ver pelo seguinte: era ventilado a ida de Patrick Head para Beatrice, num contrato milionário. Porém, é meio que fato de que isso não é real. Qual era o troca-troca ventilado aí? Patrick Head iria para Beatrice. Para a vaga dele, iria Gordon Murray para trabalhar com Nelson Piquet.
E aí, para a vaga do Gordon Murray, iriam Gerard do Carrouge, trazendo com ele Ayrton Senna para Brabham. Essas eram as especulações da época, porém nada disso se configurou. É inacreditável o bomba-bomba que fizeram. Eles conseguiram errar em absolutamente tudo. É inacreditável, mas foi o que aconteceu, ok? No próximo vídeo eu vou trabalhar com vocês essa questão de Ayrton Senna e Brabham e por que eu disse a vocês lá no vídeo passado que isso é uma completa fantasia, e eu vou explicar para vocês da onde esse rumor nasceu e por que ele morre, ou seja, por que ele não é real, porque é um absurdo completo essa história de Senna Brabham, do Carrouge Brabham. Isso tudo é uma fantasia completa e eu vou explicar essa história para vocês no vídeo que vem. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria convidar vocês também a dar uma força para o Sandro no programa Automobilismo para Principiantes, lá no radioautódromo.com.br. O programa deles acontece às terças e quintas, 8h05 da noite, e às sextas, às 8h05 da manhã. Estão lá o Rogério Elias apresentando, o Sandro e o Carlo. Queria deixar um abração aí também para o Rogério e para o Carlo, ok, pessoal? Então é isso, recado dado. A gente se vê sexta-feira que vem, 7 da noite. Queria agradecer, antes de ir embora, os membros do canal. Vocês são importantes demais para fazer isso aqui acontecer, ok? Então, a gente se vê sexta-feira que vem, 7 da noite, com o Giro dos Times no GP da Áustria, em Zeltweg, 1985. Então, até lá.